Que Jesus nos inspire, nos oriente, nos abençoe hoje e sempre. Simval me ofereceu esse tema e me tira totalmente de uma zona de conforto, porque eu tenho dificuldade em comentar mensagem. Não é minha zona de conforto. Se você me der um texto de evangelho, eu fico confortável. E é engraçado que quando ele pediu para falar, dia 4 era o aniversário de desencarne de Teresa de Ávila, Teresa de Jesus. Ele disse, não, vamos falar de Teresa de Jesus, ela é toda empolgada. Eu disse, não, não tem tempo hábil para reler a biografia de Teresa e fazer uma doutrinária. Ele disse, não, tem uma mensagem, vá, assim, vamos, lhe reza, lhe gabela, ele empurra a goela abaixo do texto. Sábado passado, o Gilvan anunciou, Marconi no próximo sábado, como assim? E aí eu peguei o texto. E o texto está nesse livro, não sabia nem onde estava, tal, etc. Palavras de Luz é o título do texto, né, desse livro, Instruções Psicofônicas, de Chico Xavier. Você passa o slide comigo, por favor. E antes da gente entrar no texto, é necessário a gente compreender esse texto, esse livro, essa coisa. Eu coloquei explicações necessárias. E começa com um prefácio de Arnaldo Rocha. Arnaldo Rocha foi um dos grandes companheiros de Chico, esposo de Meilei, e ele que faz o prefácio do livro, e ele começa com essa frase, esse livro é um livro diferente. E aí a gente lembra que esse livro era numa época que Chico ainda estava em Pedro Leopoldo, ainda não tinha ido para Uberaba. Então, no início mesmo da mediunidade de Chico, lá em Pedro Leopoldo. E aí, no Centro Espírita Luiz Gonzaga, chegava muita gente auxiliada. O pessoal mais antigo, né? E principalmente aqueles que conviveram com doutrina espírita no interior, vai lembrar desses fatos. Era muito comum os indivíduos chegarem amarrados, acorrentados, gritando, perturbados, nas casas espíritas. E era assim que chegava em Pedro Leopoldo. Auxiliado mesmo, louco, gritando. Eu lembro de Peixinho, Aristóteles Damasceno Peixinho, em Serrinha contando, ele dizia, macho, chegava aqui os caminhões, iam acorrentado, 2, 3, acorrentado. E tinha espírito que já vinha gritando, venha, seu Peixinho, venha, é você mesmo que eu quero. E era, tá. E aí Peixinho conta essa história, que esse espírito chegou gritando, e ele estava conversando com o pastor protestante, Zé Tré, aí ele disse, Zé, vamos comigo ali no centro, atender esse pessoal. E o Zé Tré já estava tremendo. Dizia, não, está chamando você. Ele chamou o Peixinho, não chamou Zé, não. Aí disse, não, Zé, você vai comigo. Ele disse, eu não sou espírito. Não, Zé, você fica lá lendo o Evangelho. Aí Zé disse, eu não estou preparado para tamanho empreitada. Então, era empreitada que se chegava e era comum. E Pedro Leopoldo, no Centro Espírita Luiz Gonzaga, esse tipo de atendimento. Então, eles criaram um grupo de desobsessão. Havia as reuniões médicas normais, de psicografia de livro, de atendimento, de receituário, de cartas de consolação, e aí criou uma reunião específica para desobsessão. Essa reunião foi de 1927 até a data de 1939. O que foi que aconteceu em 1939? José Xavier, irmão de Chico, que dirigia a reunião, desencarnou. E não tinha quem dirigisse a reunião. A gente está falando de um grupo com Chico Xavier e Pedro Leopoldo, para a gente ver como é difícil o trabalho. A carência que a gente tem de trabalhador. E de 39 até 51, esse trabalho ficou suspenso. 13, 14 anos sem o trabalho de desobsessão. Isso faz com que a gente pare e pense, né? Em nossa casa, nas casas espíritas, esse tipo de trabalho. Como é necessário a gente estar sempre preparando trabalhadores para dar continuidade às tarefas. E como a gente vê que tem trabalhador relutante de ir para a mediúnica para dar continuidade a essas tarefas. Pois bem, em 1952, eles reativaram o grupo mediúnico, se reuniram
20 companheiros, Chico, Arnaldo e mais 18, 10 médiuns, 10 na assistência, e reiniciaram o trabalho de desobsessão. E nessa reunião, que durava 2 horas, nas quintas-feiras, começava às 8 até 10 da noite, os 15 primeiros minutos de oração e prece, 1h45 de comunicação mediúnica, e nos 15 minutos finais apareciam espíritos e davam orientações. Dentre esses, Teresa de Jesus, Teresa d'Ávila, vai ser um dos espíritos que vai dar a orientação. O que é interessante aqui é que nos 2 primeiros anos, como as comunicações eram psicofônicas, não eram psicografadas, eles perderam 2 anos de comunicação. A gente está falando de 1852. Hoje a gente tem qualquer smartphone que se coloca o dedo... 1952. Qualquer smartphone você coloca o dedo e grava. Comunicação você vai e grava. Em 1852, não tinha. 1952, não havia essa facilidade para gravar. 2 anos depois, Arnaldo encontrou Pastorino, Carlos Pastorino, e falou a ele: poxa, tem uma reunião lá, mas a gente não tem. A gente já botou até um taquígrafo, mas a gente perde um monte de coisa e tal. E aí Pastorino presenteou ele com um gravador à época, e a partir de 54 eles começaram a gravar as comunicações. Então, esse é o primeiro livro psicofônico de Chico. Os outros são psicografados. Essa é uma das raridades que se tem na mediunidade de Chico, que é um livro psicofônico. Próximo slide, Gil. E aí, Arnaldo, no prefácio, escreve: devemos informar que, infelizmente, não podemos, por impossível, registrar no papel a beleza das recepções, as variações do tom de voz, as paradas mais ou menos largas, o intercortado da palavra ou de frase por lágrimas de comoções ou gestos de alegria, a mudança, mesmo do tipo de voz, além de outros característicos que valorizam sobremaneira o nosso modo de pensar, as páginas em que os leitores nos tornarão conhecimento a seguir. Então, era algo fantástico. Você vê a entonação de Emmanuel. A voz de Emmanuel é tão fantástica que teve uma moça que se apaixonou por Chico por conta da voz. E aí Chico dizia: ela, não sou eu, é Emmanuel. Não, mas você tem uma voz linda, mas não sou eu, é Emmanuel. Então, entonação, quem já viu comunicações por médios que reproduzem a voz do espírito, é qualquer coisa de fantástico. Esse é o centro onde as comunicações eram dadas, né? A casa de Pedro Leopoldo. Este é o gravador, né? Quando a gente fala gravador, todo mundo está pensando que é aquele negócio preto, bonito, metálico, bonito. Não, esse gravador, você tinha que botar lá e acionar e tal, e gravar. Como a gente acha que tudo é fácil, cai do céu, bem fácil, bem simples. Essa figura, Arnaldo, embaixo Arnaldo e Chico na época, em cima Meimei, só para matar a curiosidade de quem não conhece Meimei. Essa figura, Chico, e esse é o tal do José, que eu tanto falo, o José que teve antecipação de 11 anos de desencarne, o José que dirigia a reunião, o José braço direito de Chico, o irmão de Chico, José Cândido Xavier, e Chico Xavier. Então vamos lá agora para o que interessa. Antes de começar a mensagem de Teresa, tem esse preâmbulo no próprio livro. Né? O preâmbulo foi eu que coloquei, começa a mensagem, começa com essa descrição. Grande júbilo marcou para nós a noite de 14 de outubro de 1964, há exatos 69 anos atrás, porque a gente está em 14 de outubro de 2023, há 69 anos atrás, na fase terminal de nossas tarefas, o espírito de José Xavier, José já estava desencarnado, óbvio, através dos canais psicofônicos, avisou-nos fraternalmente. Encerrar a reunião, né, encerrar a parte das comunicações, José apareceu e falou o seguinte: esforcemos-nos por entrelaçar pensamentos e preces por alguns minutos. Isso é José, o Chico,
antes da comunicação. Então, vai ter uma comunicação, mas antes dessa comunicação, o Espírito vem e diz: esforcemos-nos por entrelaçar pensamentos e prece por alguns minutos. Pois receberemos na noite de hoje a palavra distanciada, embora, de quem ha sido, para muitos de nós, um anjo e uma benfeitora. Nosso grupo, em sua afeição espiritual, deve permanecer atento. Neste instante, aproximar-se-á de nós, tanto quanto possível, a grande Teresa d'Ávila. E assim como o grão de areia pode, em certas situações, refletir a luz de uma estrela, nosso conjunto receber-lhe-á a mensagem de carinho e encorajamento através de fluidos teledinâmicos. A mente de Chico está preparada agora, qual se fosse um receptor radiofônico. Repetirá automaticamente, com certa zona cerebral mergulhada em absoluta amnésia, as palavras de luz da grande alma, cujo nome não ousarei repetir. Rogamos ao companheiro, se mantenha em oração e silêncio por mais 2 a 3 minutos. Eu ia levantar e ir embora. Então, minha responsabilidade, eu digo, olha, eu não vou perturbar o ambiente, vou me retirar. Porque você imagina um espírito como Teresa d'Ávila, Teresa de Jesus, Teresa de tal grandiosidade, que a biógrafa dela, Edith Stein, católica, freira, descreve que ela está conversando com João da Cruz e quando ela olha, os dois estão com a cabeça no teto. Levitam do chão e chegam até o teto. Só para vocês terem ideia de mais ou menos quem é Teresa d'Ávila. Teresa d'Ávila é quem reforma o Carmelo. O Carmelo é uma ordem religiosa fundada, acho que no século XI, no Monte Carmelo, lá em Israel. Né? Passa por uma série de dificuldades e no século XVI, final do século XVI, João da Cruz vai reformar o Carmelo masculino e Teresa d'Ávila, na outra banda, vai reformar o Carmelo feminino. Mística, doutora da igreja, assim, ela era amiga de João da Cruz e amiga de Antônio de Pádua. Andava com esses dois. Assim, sabe assim, do time de Francisco de Assis? É uma dessa que vem uma reunião mediúnica dar uma comunicação. E é preciso, José, antes de hoje, gente, vamos se manter em prece, vamos nos mantermos atentos, porque vai ser, ainda coloca aqui como é, fluidos teledinâmicos. Ou seja, ela vai estar presente. Da onde ela está, o pensamento dela vai ser irradiado, emitido. Chico vai estar no estado tal de amnésia, simplesmente para captar. Como é que a gente pensa isso? Ali tem a Rádio Metrópole, não é isso? A Rádio Metrópole está ali, a Andréa está lá no Canadá. A Rádio Metrópole vai enviar uma onda, a Andréa vai ligar o ratinho lá, sintonizar, baixar o aplicativo da rádio e vai ouvir. Assim, à distância, como se fosse um sistema radiofônico. A grandeza de Teresa tamanha, e para ela vir aqui para dar comunicação, o sofrimento é tal que se evita. Havia um espírito, há um espírito chamado Manuel Francisco, a quem eu tenho muita sintonia com ele. E quando eu ouvi falar o nome algumas vezes, eu ficava curioso, perguntava a Elcio Ferreira de Souza, um médico na época, amigo nosso, e a Peixinho Aristóteles da Macena Peixinho, eu digo, quem é? Eu não sei. Não sei, eu sei que quando ele se apresenta, é uma lua que clareia tudo. Elcio diz assim, meu filho, eu não sei quem é ele nunca incorporou. E quando eu estava em Queimadas, eu ia fazer a doutrinária, ele se aproximava. E eu senti uma onda tão grande de amor, que 5 minutos depois que terminava a doutrinária, se você dissesse assim, assina o cheque em branco, eu ia assinava e dava sorrindo. Depois eu voltava a ser eu ruim de novo. E aí eu percebia o fluido do Espírito. E aí, quando Queimadas fez 50 anos, sempre Espírito da Júlia do Calvário fez 50 anos, Marco Antônio Espírito, que era quem intermediava a comunicação de Manuel Francisco, disse, olha, Manuel Francisco hoje quer falar por você, Elcio. Aí eu digo, como?
Aí Marco disse, coloca toda a juventude e todos os médios na média única. Juventude de interior, digamos, há 20 anos atrás, era uma coisa boa, assim, 30, 40 jovens, e aí foi, 30, 40 jovens trabalhadores empolgados, todos na média única. Engraçado, eu sentei de um lado, o Serapião sentou do outro, Serapião, outro amigo nosso de Queimadas, e instantaneamente eu apaguei, e aí foi a comunicação. Eu só sei da comunicação porque é gravado, porque senão nem isso eu ia ter direito a ter. A dificuldade, quer dizer, você precisou de fluido de 40 jovens, de médio, de tal, para um espírito como a Francisco da comunicação. Você imagina uma Teresa de Jesus. Então, é bem interessante isso, principalmente para a gente que participa de mediúnica. Como a gente precisa estar atento, preparado, concentrado e se doar nesses momentos. O quanto é difícil a gente estabelecer esse intercâmbio. Então, feito toda essa recomendação, preparado o grupo, tivemos a felicidade de ouvir a nossa renegada benfeitora espiritual, cuja mensagem falada nos atingiu o coração, como sendo sublime projeção de amor e de luz. Feitas essas recomendações, então, vem a comunicação de Teresa, da Teresa de Jesus. Palavras de luz. Por muito se adiante a alma não tem, há sempre tempo para que a alma reconsidere a estrada percorrida. Há cenas de esperança no amor daqueles a quem ama. Assim como o viajante no mar provê a si mesmo de água doce, a fim de seguir à frente. Há tempo de semear e tempo de colher. Diz-nos a experiência da Escritura. E se juntos partilhamos a promessa, não seria justo olvidarmos uns aos outros no dia da realização. Deixar crescer reunidos o trigo e o joio, até que venha a ceifa, recomendou por sua vez o Senhor. Entretanto, a palavra de sua sabedoria não nos inclina à indiferença. E lembrando-a, não curamos de ser o trigo, porque hoje nos vejamos fora do escuro sedimento da carne, e nem insinuamos sejais vós o joio, ou permaneceres dentro dela. Recordamos simplesmente que todos trazemos ainda no campo da própria alma o joio da ilusão e o trigo da verdade, necessitados da mercê celeste, do celeste cultivador. Irmãos, não é apenas por regalar-se o Espírito na confiança que se lhe descortinarão as portas da vida glorificada, mas sim por se lhe acendrarem o conhecimento e a virtude através do trabalho bem sofrido e da caridade bem exercitada. Outrora, buscávamos a paz da quietude no claustro, na suposição de que a vitória pudesse brilhar à distância da guerra contra as nossas próprias faltas. E disputávamos a posse do santo sepulcro do excelso rei, ao preço de sangue e lágrimas dos semelhantes, como se lhe não devêssemos o próprio coração por escabelo aos pés divinos. Hoje, porém, dispomos de suficiente luz para o caminho e não seria lícito permutar o pão da sabedoria pelo fel da loucura. Enquanto os séculos de sombra e impenitência se expõem no pó do mundo, preparai nesse mesmo pó, erigido em tabernáculo de carnes, os séculos futuros em que reuniremos de novo para a exaltação do Tio Eterno. Enalteçamos o sacrifício, aprendendo a renunciar para possuir, a perder para ganhar e a morrer para viver. Por algum tempo ainda, padeceremos o cativeiro das nossas culpas e as transgressões, mas em breve, aceitando o trilho escabroso e bendito da cruz, exalçaremos diante da majestade divina a nossa libertação para sempre. Que o Senhor seja louvado. Beleza, tá?
Teresa. A mensagem por si só é para você sentar, se debruçar sobre ela e deixar que ela lhe toque. Né? É uma mensagem muito, muito particular para cada coração. E eu não fico muito confortável em interpretar a mensagem. Porque o que é o tempo para mim não é o tempo para Giovana, não é o tempo para a Thalita. Né? Então a gente vai questionar. Né? Bora questionar a mensagem e cada um tire suas conclusões. Por muito se adiante a alma no tempo, há sempre tempo para que a alma reconsidere a estrada percorrida. Tempo, não seria justo esquecermos um dos outros. Foi o que eu puxei desse início. E é o que foi que eu pensei. Pensei numa poesia de Xiaolin. Né? Xiaolin tem uma poesia, Xiaolin Sheng Yu, é um espírito chinês. Essa poesia está no livro Caminhar Vazio, psicografado por Elcio Ferreira de Souza. E questiona muito essa coisa do tempo e nosso relacionamento com o outro. Diz ele, percustando o seu interior, o homem percebe a estagnação e desagradável surpresa. O tempo passou célere, os cabelos alvejaram, o rosto enrugado, a flacidez da pele. O tempo triturou ideais, liquefez sonhos, envelheceu e a sabedoria não veio. A evolução decantada parece beco sem saída. Promessas, técnicas, processos assemelham-se a descaminhos, mas que as formulações de autodesenvolvimento. A vida é renovada e ele sempre o mesmo, com seus impulsos e respostas, colecionando mágoa, ódio, raiva, egoísmo, vaidade, orgulho. A casca secou e enrijeceu com o tempo, fechado no casulo, indaga. O que é renovação? O tempo parece não ter mais tempo. O espaço está a estreitar-se numa pinga, colado ao corpo, perdeu a visão do infinito, e nem sabe que o espírito é livre. Quando aprenderá que o tempo é espaço de renovação? Essa é a grande pergunta, eu acho, desse primeiro início da mensagem de Teresa. Quando é que a gente vai ser senhor do tempo? A gente vive preso ao passado, vive preso ao futuro, e a única coisa que a gente tem é o instante, esse segundo que a gente tem em nossas mãos. A gente fica preso lá no passado de mágoa, de ódio, de ressentimento, e a gente fica projetando técnicas, algo para o futuro, que a gente não sabe nem se vai acontecer, e a gente esquece de viver o presente. O presente é agora, o que é que eu posso fazer agora pelo outro? O que é que eu posso fazer agora por mim? Por mais que o tempo tenha passado como diz Teresa, sempre um momento de você olhar e você não pode esquecer do outro. Quando aprenderá que o tempo é espaço de renovação? E com as árvores que crescem, levando-se flores e frutos surgindo, sem que as outras as esmaguem, só existe liberdade quando ninguém mais a tiver? Ou a liberdade real se inicia com respeito ao semelhante e à vida? Quando o homem aprenderá a ser? É o questionamento de sobre mim. Quando é que a gente vai enxergar o outro em nós mesmos? Quando é que a gente vai passar a ser servidor? E a gente fica sempre naquela posição de servir. E o tempo passa e nós permanecemos iguais. A gente entra no que os hindus chamam da samsara, da roda da vida, a gente sempre repete experiência, reencarnação após reencarnação. A gente não consegue cumprir o espaço do tempo, porque a gente nunca domina o segundo que a gente tem. O segundo passado já foi, eu não posso fazer mais nada. O que vem adiante, eu não sei se eu vou estar vivo. Então, só tenho esse agora. O momento é agora. Momento de renovação, momento de ser, de fazer, é esse. Continua ela. Deixar crescer reunidos o trigo e o joio, até que venha a ceifa, recomendou por sua vez o Senhor. Entretanto, a palavra de sabedoria não se inclina à indiferença. E aí depois ela coloca no final que todos nós ainda carregamos o joio da ilusão e o trigo da verdade.
Eu não vou nem entrar nessa seara do joio e do trigo, que assim fez uma doutrina toda falando só desse tema. Aí a gente vai de novo para o senhor Lin. Nunca diga o que é certo e o que é errado, sem ver o verso e o reverso da medalha. A gente emite opinião sem conhecer nada. O que é que a gente conhece para emitir opinião? A gente está tendo uma guerra aí agora e você vê um lado defende um lado, o outro lado defende o outro. Como é que a gente vai opinar? Sem conhecer, com o conhecimento limitado que a gente tem, cheio de preconceito, cheio de valores. O que te parece perfeito pode não ser o ideal para os outros. Pode ser perfeito para você e nem ser. É o que você acha. E tua perfeição pode ser imperfeição para os demais. Todo julgamento pode ser precipitado, se não conhece as circunstâncias. Eu trabalho com processo, às vezes o processo cai lá, a imprensa está dizendo uma coisa, o povo está dizendo outra, eu digo, nem leu os autos. Todo mundo opina de tudo, sem ter conhecimento do que estraga. Todo julgamento pode ser precipitado, se não conhece as circunstâncias. E quem as conhece realmente? Ainda você lendo, tendo acesso aos autos, o que lhe garante que você vai enxergar o que de fato aconteceu para você julgar alguém? Por isso que quando levam aquela mulher, dizendo que ela é adulta, o Cristo diz, quem te julgou? Ninguém te julgou, também não te julgo. Será que as pessoas ali conheciam todas as circunstâncias daquele fato? Vê os frutos, mas não conhece as raízes. No mundo não há sabedoria perfeita. Conhecer as próprias limitações é descobrir o caminho. Perfeição e imperfeição se casam. Onde começa e onde termina? Com o fio da espada, próximo. Com o fio da espada, aprende o discernimento. Não te envolvas em lutas. Permanece equânime e estabelecido no Senhor. Quando a tempestade passar, estarás igualmente firme. O transitório não te abalou, o vento não te consumiu, o tempo não te afetou. Não perguntarás mais quem sou eu, nem dirás onde estou. Quem de fato encontrou não tem perguntas a fazer nem respostas a dar. Todas as perguntas e todas as respostas estão no coração de cada ser. Continua Teresa. Irmãos, não é apenas por regalar-se o espírito, né? Na confiança que eles se descortinarão as portas da vida glorificada, mas sim por serem acendrarem o conhecimento e a virtude através do trabalho bem sofrido e da caridade bem exercitada. Outrora buscávamos a paz na quietude do claustro. Quem conhece Teresa, a vida de Teresa d'Ávila, e conhece o Carmelo, as freiras ficavam reclusas, né? A história de Teresa de Lisieux, de Celina, de Leona, de Paulina, né? Elas ficavam reclusas, não tinham contato com ninguém. E lá, através da oração, Teresa de Lisieux, não sei como, virou Teresa de Lisieux, né? É uma coisa fantástica. A gente fica pensando muito que, para se tornar santo, entre aspas, você precisa estar no mundo, fazer coisas, etc. Tá? Ela não estava lá dentro do convento, em oração, em meditação. E aí não é o problema da vida do claustro, ou estar fora do claustro. É você. É você como indivíduo, você com seus pensamentos, você com sua consciência, você com sua forma de viver. Hoje, porém, dispomos de suficiente luz para o caminho e não seria lícito perguntar o pão da sabedoria ou o fel da loucura. E aí eu volto com outra coisinha de senhor ali. Caridade. Você está acordado? Quando isso aconteceu? Você passou a vida dormindo e não sabia que um pesadelo, e nem sabia que um pesadelo, sono atormentava, apenas dormia. Por isso feria os outros e não sabia. Pensava que fazia caridade e não sabia que a caridade não se pratica. Vive-se, apenas vive-se. A caridade não pode ter hora marcada, nem momento para ser executada. Como o egoísmo, ele é apenas um estado. Ou você se encontra em um, ou se encontra em outro.
A gente acha que faz caridade. A gente acha que o passe é a oportunidade de você trabalhar, você está recebendo. A gente acha que está aqui falando, é a oportunidade que você está tendo de estudar e de levar o outro um pouco daquilo que você viveu. Em vez de você estar pensando bobagem, fazendo bobagem. A gente acha que dá farnel e a gente esquece lá da questão do livro dos Espíritos, perdão das ofensas, indulgentes para poder a lei e benevolência para com o próximo. Na verdade, é muito além disso. Essa definição é fantástica. Né? Caridade é um estado. Ou você está nesse estado, ou você não está. Se você não está no estado de caridade, você está no outro estado, que é o estado do egoísmo. É duro? É, mas é a realidade. O problema, por isso que Teresa diz, o problema não é você estar no claustro ou fora do claustro. O problema é seu estado de alma. É você percorrer os caminhos com esse estado de alma. Nada te abala, nada te perturba, como ela própria diz. Que nada te perturbe, que nada te apavore, tudo passa, só Deus não muda. A paciência tudo alcança, quem tem a Deus nada falta. Continua ela, enquanto os séculos de sombra e penitência se ecoam no pó do mundo, preparai nesse mesmo pó erigido o tabernáculo da carne, os séculos futuros, em que nos reuniremos de novo para a exaltação do triunfo eterno. Enalteçamos o sacrifício, aprendendo a renunciar para possuir e perder para ganhar. Renunciar para possuir. O que é que a gente vai renunciar? Tanta coisa que a gente carrega e que nada serve. É necessário perder, é necessário caminhar vazio. Por algum tempo ainda, padeceremos o cativeiro das nossas culpas e transgressões, mas em breve, aceitando o Filho escabroso bendito da cruz, exalçaremos diante da majestade divina a nossa libertação. E aí vem a poesia final, que é caminhar vazio, percorrer livre e solto, sem prisões, sem algemas, as estradas da vida. Nem escolhas, nem preferências. A gente tem tanta escolha, a gente tem tantas preferências. Primeiro os meus. Vou nem falar dos filhos aqui, para ver como se sacudir na cadeira. Nem falar dos pais, dos irmãos, dos vizinhos. Se a Livalda chegou, vira a boca. Nem escolhas, nem preferências. Absoluta renúncia. Absoluta entrega. Nem riqueza, nem pobreza, apenas despojamento. Não são os que consomem, e sim os que repartem com os pioneiros do destino. A gente sempre fala assim na multiplicação dos pães. Quem colocou esse título nesse texto? A multiplicação dos pães. O que foi que de fato aconteceu ali de fantástico? Foi a multiplicação ou foi a divisão? Foi a divisão dos pães, dos peixes? É fácil multiplicar. Você já viu como a tabuada de multiplicar é mais fácil? Agora pega de dividir. Vai dividir por dois números. Quanto maior a divisão, mais dificuldade a gente tem. Não são os que consomem, são os que repartem o pioneiro do destino, que eu tenho em suas mãos e o renovo. Poetas da alma escrevem epopeias silenciosas, cânticos de amor que redimem calcetas, quebrando milhões. É o óvulo da viúva, uma epopeia silenciosa. Por que o passado deveria ser o senhor da vida, se cada nova vida é esperança de renovação? A gente fica lá preso no passado, se é o segundo daqui que interessa, se é esse segundo que você vai se transformar. Não ressusciteis espectros e fantasmas, não os alimente com fugas e fantasias. Somente o serviço desinteressado liberta. Só uma forma de libertação é o servir.
servir sem preferência, servir sem discriminação, servir sem escolha. Os mortos devem continuar mortos. É o pecado maior que o amor? Se a gente fica, né, naquela coisa de tem que resgatar tudo, tem que resgatar até o último centil, e a gente esquece que há uma passagem que ele diz assim: seus pecados estão perdoados, porque muito soubestes amar. Não diz seus pecados estão perdoados porque você resgatou. Até porque a gente não tem como pagar essa dívida. Essa dívida é insolúvel, pagando centil por centil. Basta a gente olhar a história de Paulo de Tarso. A gente vai dizer: Paulo, você não vai pagar nunca o que tu fez nessa existência. Se não for pelo amor, não há como você resgatar. Né? A gente cria uma regra, um método cruel, porque é da nossa própria individualidade. É daí que vem a dificuldade da gente compreender a parábola dos trabalhadores da vinha. Quando aquele trabalhador que chegou na última hora também recebe um denário. Se a gente tivesse na vida, ele grita: oh, ele só trabalhou 1 hora, você vai pagar igual a gente que trabalhou 8? A gente não consegue compreender a misericórdia, o método divino, a compaixão divina. O perdão também não é lei? Não, a gente tem, não, errou, tem que pagar. Mas o perdão não faz parte da lei divina? Ou o perdão não é lei divina? A gente estava aqui numa discussão do estudo que foi uma polêmica. No dia que caiu esse tema, que o fato do filho entregar a herança poderia ser usado em benefício do pai que furtou esse dinheiro e ele recebeu com a herança. Não pode beneficiar ele com a parte que criou. Como assim não pode? Não pode haver perdão? E a gente tem passagem do Evangelho, só para servir de provocação. A viúva que pede pelo filho e que o filho é beneficiado, foi por mérito de quem? Aí vou começar a criar a teoria. Não, mas pode ser que, tá bom, bora lá para o servo do centurião. O centurião disse assim: cura meu servo. E Jesus disse: a tua fé, a fé do centurião, beneficiou o terceiro. Por que a gente não pensa que pode um terceiro ser beneficiado por alguém? Isso é um título de provocação, só para vocês pensarem. A gente não consegue, porque o coração é tão duro que a gente diz: não, se foi ele, tem que ser ele. Se ele errou, ele tem que resgatar. Um terceiro não pode beneficiar. Medes a misericórdia de Deus pela tua justiça? Medimos. A misericórdia de Deus é medida pela nossa justiça. Por isso que a gente acha que não pode. A gente cria um monte de empecilhos na aplicação da lei divina. Caminhar vazio, caminhar com Deus é adquirir imobilidade divina. Que Jesus nos abençoe.